A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Estava dizendo aqui o reverendo Itamar que eu subi aqui só para ter o gostinho de ficar nas alturas, não é? Mas eu vou pedir licença para pastor, porque como eu vou compartilhar algumas mensagens musicais e vou usar bastante o recurso de multimídia, né, o recurso visual, além da linguagem verbal, eu utilizarei bastante a linguagem visual, as imagens. Então eu vou preferir ficar ali embaixo, mesmo porque eu tenho um certo medinho de altura também. Então, com licença. Como o reverendo Itamar já disse, eu estou atualmente em Aracaju, Sergipe, servindo a Deus com a 12 de agosto. Sou pastor das crianças. Quantas crianças temos aqui hoje à noite? Oh, amém. Olha que maravilha. Onde estão as crianças? Elas têm o culto infantil, pastor? Ou não? Eles permanecem na igreja. Nesse momento não há o culto infantil, mas que bom. Mas eu esperava que mais pessoas levantassem as mãos, né? Afinal de contas, Jesus disse que quem não se tornar como uma criança não poderá entrar no seu reino, né? Não poderá herdar o reino dos céus. Então, quantas crianças há aqui hoje à noite? Aí, amém. Amém, não é? Amém, louvado seja Deus. Eu me sinto em casa aqui em Salvador. Eu não sou baiano, mas lá em casa sempre dá Bahia 3, Paraná 1. Eu sempre perco de goleada, não é? Eu tenho 3 baianas em casa, né? A minha esposa e minhas 2 filhas. As 2 filhas nasceram aqui em Salvador. Eu sempre gostei, eu sou do Paraná, né? Como eu falei, Bahia 3, né? Eu vou falar Vitória do Bahia, né? Assim eu agrado os torcedores do Vitória e do Bahia, não é isso? Então em casa sempre dá Vitória do Bahia, por 3-1. Eu sou do Paraná e servi juntamente com a minha esposa por alguns anos entre os índios, na Missão Evangélica Kaiowá. Eu creio que alguns irmãos aqui já devem ter ouvido falar da Missão Evangélica Kaiowá. É uma missão que é uma parceria, é um projeto bipartite entre a Igreja Presbiteriana do Brasil e a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Desenvolve um trabalho maravilhoso, né? Junto aos índios ali no Mato Grosso do Sul, já talvez aí há mais de 100 anos. Falando em índio e falando em missões, eu gostaria de compartilhar um primeiro cântico com os irmãos. E quero então a ajuda dos meus assessores aí no som. Aquele CD, a capa que tem uma lista extensa, a caneta, a faixa 8. E o único nome que não está em português aí no PowerPoint, você pode abrir. Tá certo? Porque vai estar em Guarani. Eu tenho pena dos coralistas, né? Porque vão sofrer, mas eu vou usar muito o visual e na mensagem também. Os irmãos, infelizmente, né? Os pastores e dirigentes, se quiserem até descer, até para facilitar, pastor. Porque enquanto eu vou cantar, vocês vão ver algumas fotos do trabalho missionário que desenvolvemos por quase 15 anos entre os índios guaranis, né? Junto à Missão Evangélica Kaiowá. Tá bom? Então, enquanto cantamos esse hino, e vocês vão cantar comigo também. Quem aqui já cantou em Guarani alguma vez na vida? Já? Pois não, né? Jesus Cristo canoape, oje oi porante, oje oi porante, oje oi porante. Jesus Cristo canoape, oje oi porante, Wacharawai. Esse vocês conhecem, né? Em português, né? Com Cristo no barco. Essa é uma capa de um CD que Deus nos deu a bênção de gravar. Quando nós sentimos que já era tempo de nós virmos para a cidade, vamos dizer assim, né? Para o trabalho urbano, Deus nos deu a bênção de gravar esse CD, todo ele em Guarani. Fizemos 1000 cópias, pastor, e distribuímos, e ainda estamos distribuindo pelas aldeias.
e tem sido uma maravilha. No ano passado nós estivemos visitando algumas aldeias que nós trabalhamos, e quando chegava em uma aldeia nós vimos as crianças cantando os cânticos do CD. Uma maravilha. E recentemente recebemos a notícia que um cacique que foi aluno da minha esposa, quando era criança, e agora ele assumiu a chefia da aldeia, ele é o cacique da aldeia, um jovem, estivemos lá o ano passado com ele, recentemente recebemos a notícia de que ele se converteu, né? E louvado seja Deus por isso, porque há sempre uma resistência das lideranças, principalmente das lideranças mais velhas, né? Então os irmãos vão cantar comigo esse cântico, pode soltar. Dai poi Jesus guio a teu eu é. Dai poi Jesus grito e ciao eu é. Dai poi Jesus grito porão eu é. Dai poi Jesus grito a cal eu é. Pode permanecer aí, pode permanecer, voltar. Dai poi Jesus guio a teu eu é. Pode cantar comigo em Guarani. Dai poi Jesus grito e ciao eu é. Dai poi Jesus grito porão eu é. Dai poi Jesus grito a cal eu é. Oggi apoio a oggi apoio oggi apoio guarani oggi apoio te cantar oggi apoio palma a jaui o moingo e que oggi não há Deus, pode passar, maior. Não há Deus melhor, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu Deus, para o seu louvor, para o seu para o seu louvor. Amém. Louvado seja Deus. É tão precioso quando nós vemos os vídeos louvando a Deus, o título desse CD é Boraeia, Poraí, Piauí. Vamos cantar um novo cântico, porque é tão precioso quando nós vemos eles louvando ao Deus verdadeiro, né? Porque os hinos são animistas, eles adoram o sol, eles adoram o espírito da água, né? Eles têm como Deus Iuan, é água, né? Daí vem Iá e Iemanjá, né? E eles têm também lá o seu Deus da água,
do mal, que fazem mal à gestante, por exemplo, quando o índio vai no mato e mata um animal, a criança nasce com defeito físico, eles acabam enterrando aquela criança viva, né? Filhos gêmeos também, eles acreditam que o espírito de um animal, o espírito do mal, coabitou com a mulher e provocou o nascimento de duas crianças. Eu lembro que eu estava numa aldeia, uma ocasião, e o índio chegou e perguntou: você já viu nascer duas crianças? E eu disse: até mais, né? Porque agora os índios já contam mais, acima de 3, mas normalmente o Guarani conta até 3 só, né? Itaí, Mucu e Nairu, depois é TTAU, depois é muitos, né? Aliás, eu acho isso interessante, né? Para quem ficar contando, né? Tanto, né? Facilita, né? A matemática, né? Para eles, então, 1, 2, 3, e depois já vem muitos. Aí o índio chegou e me falou: você já viu nascer nascer duas crianças? Eu falei: já, até mais. Aí ele me disse: não, a vizinha havia nascido filhos gêmeos, nascido crianças gêmeas, e eles haviam enterrado as crianças vivas, né? Por causa dessas crenças, dessas superstições, que são arraigadas, né, na tradição, né, da história desses povos. E me lembro também que no aldeia que nós trabalhamos havia uma árvore muito grande, Iquirá, que eles falam, né? Iquiracatu, né? Quando é grande ou é gordo. E aí a superstição era que a gente não podia passar perto daquela árvore, senão a gente também ia ficar Iquiracatu, ia ficar gordo. Então a gente ia pela estrada, quando eles avistavam a árvore, tinha que dar meia volta, né? Eu acho que eu passei por ela há muito tempo atrás, o efeito está vindo agora. Eu estou começando a engordar. Porque a minha vida toda foi magro, igual o irmão, né? O meu apelido, quando era criança, era Vão de Seca, para os irmãos terem uma ideia, né? Vão de Seca, mata junta. Lá no Paraná as casas são de madeira, né? E sabe o que é mata junta? É aquela ripinha que vai juntando uma tábua na outra, né? Então o meu apelido era Mata Junto. Então eu era magro que dava dó, né? Meu paletó listado era uma lista. Eu era meio... Rebanhão. Já ouviu essa? Já? Rebanhão? Alguém já deve ter ouvido, né? Rebanhão. Eu era magro que dava dó. Ninguém ouviu. Também já tem alguns séculos isso, né? Foi na época de Cabral, né? Quando ele chegou em Porto Seguro. Então muita gente realmente não conhece. Mas enfim, aquela árvore, irmãos, metia medo nos índios, né? Iquiracatu. Então, como ninguém queria ficar gordo, todo mundo passava longe. E tantas outras coisas que, numa ocasião na aldeia, eu estou dando esse relato rapidamente para os irmãos verem como é importante a presença do missionário, a atuação do missionário, nós apoiarmos missões entre os índios, que há muitas aldeias que ainda estão nessa situação no Brasil. Me lembro de uma ocasião, chegou um índio em casa e disse assim, que a filha dele acabava de nascer e tinha os lábios leporino, né? Aquele corte nos lábios. E quando ele nos contou isso, ele também nos relatou, nós estávamos recém-chegados na aldeia, ele contou que há mais ou menos 1 ano e meio atrás, eles haviam tido uma criança também com o mesmo problema, com o mesmo defeito, e o fim dela foi trágico, ela foi enterrada viva. E aí então, começamos uma luta tremenda, em oração, e minha esposa e eu, para salvarmos aquela criança. Mas era uma resistência tremenda, a família não deixava a gente ter acesso à casa, a criança, nem a minha esposa, que é auxiliar de enfermagem. E depois de alguns dias, aquele pai nos procurou aflito, dizendo que a criança estava muito mal. Aí sim, eles permitiram que tivéssemos acesso à criança, à casa, nós corremos com ela para o hospital da cidade mais próximo, ficava mais ou menos a 120 quilômetros, orando e pedindo a Deus que ela chegasse lá com vida, mas ao chegarmos lá, o médico constatou que ela estava com tétano, e o tétano foi provocado porque o umbigo, então são as sogras, ou a própria mãe, a sogra, né, que faz o parto, e o umbigo não foi feito o corte devido, né?
E como eles não permitiram a minha esposa dar assistência, houve uma infecção e provocou um tétano e aquela criança veio falecer. Mas a bênção foi que, pela primeira vez naquela aldeia, aquele pai e principalmente a mãe lutaram contra o destino de todas as crianças que nascem com defeito na aldeia, que é serem enterradas vivas. Eles lutaram contra aquilo. E aquele pai veio se converter e no sepultamento nós realizamos um culto, né? O sepultamento daquela criança. Para os irmãos perceberem a realidade do nosso país, né? E de um lado existem os antropólogos dizendo que eles devem continuar assim, né? Que isso é cultural, que isso é uma tradição, que nós não podemos intervir, né? Nem o evangelho, nós não podemos interferir. Mas veja, já há movimentos, os irmãos devem ter acompanhado pelas reportagens do Jornal Nacional, da Rede Globo, já há movimento até a nível de congresso, para que essas práticas, né, sejam condenadas, né, e que os índios sejam ensinados, porque a maioria é resultado das crendices, as crenças que eles têm nos espíritos, né? E a gente lembra que Jesus disse que, no Evangelho de João, capítulo 8, ele diz, conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E, meus irmãos, há tanta escravidão ainda no nosso Brasil, da idolatria, das superstições, das crendices. Há tantas pessoas que estão perecendo, morrendo sem Jesus, escravos das suas tradições, das suas crenças, né? Eu tenho viajado alguns dias para Natal, que depois de alguns anos trabalhando com línguas e trabalhando no campo missionário, Deus me abençoou recentemente na seleção de doutorado em letras na área de linguística da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então eu tenho feito doutorado lá na área de linguística. E as viagens para lá são uma bênção, sabe? Os voos, geralmente eles vêm aqui para Salvador, né? Dão uma passadinha para Salvador, você passa algumas horas ali no aeroporto, né? Aí eu mato a saudade da Bahia. E depois só que, né? Então faz uma conexão longa aqui. E eu, alguns dias atrás, vindo para cá, eu vi no avião o arcebispo de Sergipe. O arcebispo de Sergipe, no mesmo voo. E algo começou a incomodar no meu coração. Fala com esse homem. Você precisa falar com ele. Eu falei, mas meu Deus, né, é uma autoridade lá, né? O que eu vou falar com ele? O Senhor, não, você tem que falar da palavra de Deus com ele. Tá bom. Eu tentando me esquivar dessa chamada de Deus, desse desafio do Senhor, mas não teve jeito. Quando eu estou saindo naquela ponte, né, entre o avião e o saguão do aeroporto, eu ia ficar na conexão, ele ia ficar aqui em Salvador. Eu chamei para uma conversa. Mas olha, irmãos, ele pode até não mudar a sua visão, a sua opinião, porque já está há tantos anos, né, à frente da Igreja Católica Romana lá em Sergipe. Mas eu falei a ele com muito amor, falei, olha, porque o Senhor que conhece a verdade, que só Jesus é o mediador entre Deus e os homens, é o único que pode interceder por nós, agora e na hora da nossa morte. Por que que vocês insistem em ficarem ensinando a idolatria, levando muitas pessoas para o inferno? Porque Apocalipse diz, claro, que os idólatras não herdarão o reino dos céus. E naqueles dias, a Bahia estava aqui, não é? Havia a questão da beatificação da Dulce. E aí entrou no assunto também. Falei, uma mulher que foi uma ferramenta, foi um instrumento para fazer o bem, mas ela não tem poder em si mesma para ser intercessora, para realizar milagres. E aí a conversa se desenvolveu, a conversa foi. Mas a minha preocupação maior era o seguinte: estado de Sergipe. Eu sei que a maioria dos nossos estados são, mas o estado de Sergipe, meus irmãos, é um estado idólatra, muito idólatra. Aqui a gente quase não vê, mas lá, normalmente, eles fazem aquelas novenas, aquelas procissões, em frente ao meu apartamento, em frente ao prédio onde eu moro. Isso é constante, é uma constante, é muito forte, é muito forte. E nós, como igreja de Jesus Cristo? E nós?
O que nós temos feito? O que eu tenho feito? Será que eu tenho aproveitado as oportunidades para falar, para alertar as pessoas? As coisas que eu falei para ele pode ter entrado por um ouvido e saído pelo outro, mas não importa. O importa é que naquele dia Deus disse, fala. E eu busquei no Senhor forças para aproveitar a oportunidade para falar. Ficamos mais de meia hora no aeroporto aqui de Salvador conversando. E eu oro por ele, para que ele tenha consciência, aquele senhor de tão alta autoridade que ele tem lá, tantas pessoas sob a sua responsabilidade, para que ele reflita na sua pregação e ele possa também vir a se converter. Esse é o desafio da Igreja de Jesus Cristo. Como eu falei, nós temos tido a bênção de trabalhar com os índios e Deus também nos deu a bênção de, agora lá na 12, desenvolver um trabalho, um projeto missionário com crianças. Como eu disse, eu sou pastor das crianças lá na igreja 12. Eu gostaria de mostrar agora rapidamente o projeto aí, Lê Lampião. Por gentileza, um PowerPoint. Rapidamente. Meus irmãos, eu não sei aqui em Salvador, mas lá em Aracaju, há muitas crianças nas ruas, limpando para-brisas de carro, fazendo malabares, fazendo tantas coisas. E a maioria delas já usam crack, já usam drogas, já estão na vida do crime. E aquilo começou a incomodar o meu coração. E um dia, pode ir passando, ali vocês podem ver uma Kombi. Nós utilizamos essa Kombi no início do ministério para pegar as crianças na rua. Nós abordávamos essas crianças, fazíamos amizade, conversávamos com ela, eu e minha esposa. E depois nós íamos até o bairro onde elas moram. Esse bairro aí, o pastor Itamar, que é de lá, já morou lá, é o antigo Terra Dura, que agora se chama Santa Maria, mas não mudou nada, de santo não tem nada, continua ainda Terra Dura. Continua, infelizmente, Terra Dura. Então, essas são algumas das crianças que nós começamos a abordar na rua, para vocês verem o local onde elas moram. Pode passar. E aí nós começamos a desenvolver um trabalho na casa de uma dessas crianças, que são casas de alvenaria feitas pela prefeitura, mas muito, muito pobre, muito paupérrimas. Pode passar. Para vocês terem uma ideia, essa casinha aí, eles dormem em colchões como aquele ali no chão, né? Total falta de higiene. Pode passar. E nós começamos ali então a fazer alguns projetos de limpeza da casa, restauração. Essa casa mesmo estava sem telhas. Nós então buscamos doações de telhas para levar para essas casas, pintar as casas. Aí vocês veem as crianças, essa é minha esposa. Pode passar. Aí nas reuniões que nós fazemos lá com elas. Aí vocês podem ver no pé desse menino um bastão que eles usam, malabares, né, que eles usam no sinal. Não sei se aqui em Salvador tem muito disso também. Pode passar. Aí minha esposa contando história. Ali uma das minhas filhas. Aí nós começamos um trabalho, o projeto é Lê Lampião. Nós começamos um trabalho para resgatar nessas crianças o gosto pela leitura, né? Pela escola, para voltarem para a escola, deixarem as ruas. Um trabalho também de conscientização com os pais e a felicidade deles, né? Com as pastinhas, com os livros. Pode passar. Também aconselhando os mais velhos, né? Sempre orientando os mais velhos. E aí, por um tempo, nós usamos esse espaço como uma escolinha para as crianças desse bairro. Pode passar, esse é uma das minhas filhas. Uma das minhas filhas também. E esse menino, eu quero focar um pouquinho nele para contar, Ivan é o nome dele. Esse menino, quando nós chegamos no bairro, ele já perambulava pelas ruas, e nós começamos a perceber nele, era um menino calado, ele não sorria, era uma criança diferente. Aí visitando a casa dele, conhecemos a avó. A avó nos contou a história dele. O pai dele era um dos maiores traficantes lá do bairro. E foi morto pela polícia na frente dele. E a mãe está presa. Então, ele era um menino triste. Mas hoje, vocês precisam ver a bênção que é o Ivan. A alegria que é, não é? Lá no trabalho. É uma maravilha. Pode passar, é uma bênção mesmo. Aí algumas das crianças. Pode passar. E temos agora feito um trabalho com eles numa tenda. Nós estamos orando para um local, uma casa,
Mas atualmente nós estamos desenvolvendo um trabalho numa tenda. Compramos uma barraca de praia e nós montamos essa barraca e temos desenvolvido o trabalho com as crianças nessa barraca. Pode passar. Isso aí, minha esposa. E tem sido uma benção. A Igreja 12 de Agosto tem feito o Natal comunitário lá, doações de cesta básica. Nós sempre estamos levando as cestas básicas para as crianças. E tem sido uma maravilha, assim. Pedimos que os irmãos orem e orem por essas crianças. Eu, assim, é lógico, sou um fã do ministério de Jesus, em todos os sentidos. Mas uma coisa que me chama muita atenção no ministério de Jesus era a forma que ele ensinava. E como é que ele ensinava? Ele sempre contava uma história, uma parábola. E todas as parábolas de Jesus, eu gosto de todas elas, mas tem uma que eu gosto demais, que é a parábola do bom sertanejo. A parábola do bom sertanejo. Boa, pastor, eu gostei desse aqui. Ele disse que lá em Samaria provavelmente havia um sertão, né? Realmente. Eu vi a feição dos irmãos, né? Parábola do bom sertanejo, essa eu não conheço. Mas eu garanto que está na Bíblia dos irmãos. Eu vou contar para vocês também cantando, tá bom? É a faixa 15 daquele outro CD, daquele outro playback, e aí o bom sertanejo. Certo dia um cabra esperto quis passar perna em Jesus. Mestre, digo o que farei para ir morar no céu. Este foi o desafio daquele doutor da lei. Mestre, digo o que farei. Mestre, digo o que farei. Para uma pergunta inteligente e uma outra como repente. O que está escrito na lei como o doutor a interpreta. Enquanto ele vinha com a mandioca, o sábio Senhor Jesus já tinha pronta a tapioca, já tinha pronta a tapioca. Respondeu o professor de teoria, ame a Deus de coração, e também ame ao seu próximo, como tu amas a ti mesmo. Exceto disse-lhe Jesus, se praticar que bom seria, faça isso e viverá, faça isso e viverá. Mas quem é esse tal meu próximo? Pergunta o preconceituoso. Jesus responde com uma história de um viajante solitário, que é por jagunços assaltado, fica ferido e desmaiado, e veja só o que sucedeu, e veja só o que sucedeu. Se chega um religioso, homem de grande devoção, o coronel lá da igreja, tá sempre com a Bíblia na mão. Mas quando vê o pobre caído, foge pela contramão. Esse não dava nem pra ser lá do bando de Lampião. Atrás veio seu assistente, do templo era o dirigente, zeloso nas quatro paredes, fora um sujeito negligente. Pra me atrovar, economizar, repete a cena do da frente, tá sujeito inconsequente, não socorreu o próprio parente. Lá vem mais um personagem do sertão, em cima dele um desprezado sertanejo, vê o estrangeiro ferido, estende a calejada mão, bota remédio nas feridas e o levanta do chão, monta o homem no jumento e o leva pra pensão. Qual dos três foi o próximo da vítima? Jesus pergunta pro doutor. O que agiu com compaixão, admite o nobre professor. Pois vai e faça a mesma coisa, disse o Senhor Jesus. Para ser um bom samaritano tem que amar a todos como irmão.
independente do sotaque, posse, raça, cor ou posição. Para ser um bom samaritano tem que amar a todos como irmão. Independente do sotaque, posse, raça, cor ou posição. Ei, 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 ei. Conhecer agora a parábola do bom sertanejo? Isso a gente chama de paráfrase, né? Mas a gente, pensando nessa parábola, como eu disse, uma das parábolas que eu gosto demais, eu imagino até Jesus contando, a gente vê o grande desafio que nós temos como igreja de Jesus Cristo. O grande desafio que nós temos de alcançar aqueles que estão à margem, aqueles que estão caídos, aqueles que estão esquecidos. Qual é o tipo de religiosidade que nós temos vivido? Qual o tipo de religião que nós temos vivido? Que você e eu temos vivido? Uma religião como daquele personagem da história de Jesus, da parábola de Jesus, aquele que ao ver o caído passou de largo, aquele líder religioso, aquele sacerdote responsável pelo templo, e aquele levita, ao ver aquele sujeito ali caído, ferido, simplesmente ignoraram, simplesmente deixaram de lado. Qual tem sido a nossa atitude como crentes em Jesus Cristo? Como crentes em Jesus Cristo. Eu gostaria, e Deus me colocou agora no coração, na verdade, o Senhor mesmo que vai conduzindo, mas pensando nessa parábola e no ministério de Jesus, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 9. Evangelho de João, capítulo 9. Evangelho de João, capítulo 9. Nos diz assim a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 9. Vamos ler até o versículo 12. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes os conheciam de vista como mendigo, perguntavam: Não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. O versículo 4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode
trabalhar. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Esse episódio de Jesus nos fala da urgência da obra do Senhor. A urgência da obra missionária. Porque num determinado momento a noite vai chegar. E quando a noite chegar, nós não poderemos mais trabalhar. Precisamos aproveitar as oportunidades enquanto é dia. E interessante nesse texto, amados irmãos, que a gente percebe aqui que Jesus, como sempre, ele estava caminhando. Caminhando. E a gente pode, usando essa expressão aqui, do início do capítulo 9, pensar como você tem caminhado. Ou não tem caminhado. Como a igreja tem caminhado, ou não tem caminhado. Tem estacionado, tem parado, tem ficado. Jesus disse, ide, e nós ficamos. Se você olhar os evangelhos, você vai perceber que Jesus ele sempre estava caminhando e cantando, e seguindo a canção. Jesus sempre estava atento às multidões, atento às necessidades. E nós vivemos, meus irmãos, uma sociedade pós-moderna, cujas características são o egoísmo, o presenteísmo, o consumismo. Seu celular está em perfeitas condições, mas as empresas aí fazem os novos lançamentos, você corre para o shopping center, porque aquele teu celular que você adquiriu há 6 meses, ele ainda está em perfeitas condições de uso. Mas não, você precisa do último modelo. Esta é uma ideologia capitalista, neoliberalista. E quem está por trás dessa ideologia é o espírito do anticristo. Porque à medida que a igreja também se envolve nessa questão da sua satisfação pessoal, pensando só no aqui e agora, que é o que o espírito desse século, o Deus desse século quer que as pessoas pensem no aqui e agora, não há amanhã, não há vida eterna. O importante é você usufruir do bom e do melhor aqui e agora. Então, quando a igreja começa também a deixar, como o apóstolo Paulo vai dizer lá, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mas quando nós começamos a nos conformar, a aceitar, nós deixamos de fazer a obra do Senhor. Porque qual era a preocupação dos discípulos aqui? Aparentemente era uma preocupação intelectual. Eles estavam querendo saber, mas para uma satisfação egoísta, quem pecou, esse ou seus pais, para que ele nascesse cego? E Jesus, mais ou menos com a sua resposta, disse assim, olha, por que vocês estão preocupados com uma coisa tão sem sentido? Talvez para o judeu tivesse algum sentido. Questão da maldição, né? Hereditária, do pecado, né? Passava para o pai para filho e aquela coisa toda. Mas a preocupação dos discípulos era puramente de uma satisfação pessoal, de satisfazer uma curiosidade. Quem pecou, esse ou seus pais, para que nascesse cego? E, meus irmãos, muitas vezes nossas igrejas estão muito preocupadas e nós estamos muito preocupados com o supérfluo, com a superficialidade, com tantas coisinhas e esquecemos que a igreja precisa caminhar, a igreja precisa sair, eu e você precisamos sair. Tropeçamos diariamente com as pessoas nas ruas, com as crianças nas ruas. E aí muitas vezes ficamos nos perguntando, mas de quem é a culpa? É do governo? Alguém deve ser culpado por essa situação, mas e nós, a igreja de Jesus Cristo, que fomos chamados para sermos sal e luz, para sermos agentes de transformação,
para levarmos vida àqueles que perecem. Quantas vezes, meus irmãos, nós estamos tropeçando por cegos de nascença, porque nasceram realmente cegos de nascença, porque a pior cegueira é a cegueira espiritual. A pior cegueira é a cegueira espiritual. Meus irmãos, e quantos estão perecendo ao nosso redor? E nós estamos olhando, nós estamos assistindo, e nada nos comove mais. Porque já está tão natural. As coisas estão tão naturalizadas, porque é normal você ver tanta violência, tanto crime, tanta injustiça, tanta criança sofrendo, tantos adultos sofrendo. E aí nós olhamos para isso e achamos isso normal, não nos incomoda mais. Quer dizer, eu olho para a minha realidade de alguns anos atrás, quando eu tinha os meus 18 anos, como muitos de vocês aqui na igreja, nascido no lar cristão, gostava do louvor, tocava na igreja, mas pouco me preocupava com as almas perdidas, com aqueles que estavam perecendo. Meus irmãos, há poder em nós na igreja, porque Jesus, quando subiu ao céu, ele diz o quê? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E o que nós temos feito com esse poder? O que eu tenho feito com esse poder? E o que nós, como igreja de Jesus Cristo, temos feito com esse poder? É o poder de entrar no império das trevas, de destruir o império das trevas, de livrar gentes da escravidão, do inferno. É esse o poder. E não há uma outra razão para que nós ainda, que a igreja ainda esteja nessa terra, a não ser que Jesus ainda espera de nós. Espera de mim e de você usarmos esse poder. Recebereis sobre vós, ao descer sobre vós o poder. Amados, esse texto da cura do cego de nascença nos mostra o seguinte: com o que nós estamos preocupados na igreja? Às vezes discutimos tantas coisas que são importantes também, mas quantas vezes a gente discute o seguinte: o que vamos fazer para aquelas crianças que estão ali a 100 metros da igreja? E quantas vezes nós chegamos na igreja, elas precisam ser enxotadas da frente do templo para nós realizarmos o culto. Trabalhei com uma igreja nossa no Rio de Janeiro, e era uma igreja que, como muitas lá, ficam perto das favelas. E eu me lembro que era comum a gente chegar no culto e muitas crianças da favela estavam na frente do templo. A gente quase que, literalmente, precisava enxotá-las dali para realizar o culto. E aí Deus falou no meu coração o seguinte: vamos começar um trabalho com essas crianças. E aí Deus nos deu a ideia de começarmos um projeto, Dó, Ré, Mi, Fé. Sabe o que consistia esse projeto? Tão simples. Comecei a convidar aquelas crianças para terem aula de violão comigo na igreja. Aula de violão e ensino bíblico. Que maravilha, que maravilha. As crianças começaram a chegar, os seus pais. Mas, meus irmãos, quantas vezes nas nossas igrejas, até a presença dessas pessoas, eu me lembro que havia liderança lá que dizia o seguinte: não, trabalho com as crianças da favela tem que ser feito na favela. As crianças não podem vir aqui na nossa igreja, não. As crianças da favela não podem vir à nossa igreja, não. Porque incomoda. O quê? Uma criança favelada sentar perto da minha filha, eu, um doutor? Sentar perto da minha filha, aquela criança suja, fedorenta, com piolho na cabeça? Não, não. Isso não. Então, meus irmãos, nós
Passamos ano, entramos ano, as nossas programações são bonitas, o nosso calendário é recheado, é tudo muito bacana, é tudo muito legal, mas se você for ver bem, a maioria das nossas atividades servem para servir a nós mesmos. Porque nós estamos esquecendo aqueles que estão lá fora, os índios, as crianças abandonadas, os drogados, as prostitutas, todos esses para os quais Jesus veio salvar, trazer a mensagem de libertação. Porque, meus irmãos, nós não somos em nada melhores do que esses que estão lá fora. Nós não somos em nada melhores do que esses que estão lá fora. A única coisa que nós temos é que um dia a graça do Senhor Jesus nos alcançou. E Ele nos tirou do império das trevas. Mas Ele diz assim: eu vos chamei e vos designei para que vades e des frutos. Então olhe para você. Se imaginem como uma árvore. Não sei, pode ser a árvore mais comum aqui na Bahia é de umbu, né? Umbuzeiro. Se imaginem um umbuzeiro. E veja se há frutos. Acho que posso continuar aqui. E veja se há frutos. E veja se há frutos. Porque, meus irmãos, Jesus nos chamou, assim como Ele chamou Abraão, quando Abraão deixou a sua terra, a sua parentela e foi para aquele lugar onde Deus mandou. Deus disse assim a Abraão: "Se tu uma benção, em ti serão benditas todas as famílias da terra." Abraão é o nosso pai da fé. Ele obedeceu, ele saiu. E na obra do Senhor, só existem duas possibilidades: partir ou partir. Quando Deus nos chama, Ele só aceita uma resposta: eis-me aqui, envia-me a mim. O que nós temos feito do nosso tempo? Pense como você tem usado o tempo da sua vida. Eu ultimamente estou muito atarefado com as questões acadêmicas, com tanta coisa, mas eu tenho dito para Deus assim: Senhor, tira. Se for para eu deixar de fazer a tua obra, se for para eu deixar de ser bênção para a vida de algumas pessoas, em especial das crianças, para as quais eu tenho me dedicado agora, tira, porque isso para mim é efêmero. Um título de doutor, para mim, é efêmero. Mas quantas vezes nós passamos ano após ano e nós vivemos só para nós mesmos? Quantos jovens com potencial, estudando com tanto potencial, tantas possibilidades, quantas pessoas disponíveis ou porque se aposentaram, ou porque têm um tempo livre, e a pergunta é: como é que nós temos usado o nosso tempo? Jesus disse: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém mais poderá trabalhar. E nesse texto que Jesus aqui repreendeu os discípulos, porque para mim isso aqui foi uma repreensão. Vocês estão preocupados com tanta bobagem, com tanta coisa sem sentido, significado, em vez de ajudar, fazer alguma coisa para esse moribundo. E ele disse: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo, com a saliva aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. A ação. As pessoas estão precisando de um toque. As pessoas estão cansadas de discurso, de blá blá blá. As pessoas estão precisando ser tocadas, ser olhadas. Uma palavra só pode mudar a vida de uma pessoa. Recebemos esses dias atrás um pastor lá na 12 de agosto. Ele disse que viveu uma adolescência no crime. Me fugiu o nome dele agora. Ele viveu a adolescência no crime. Ele, aos 15, 16 anos de idade, acho que tinha uns 36 processos nas costas.
Mas um dia o Senhor o alcançou através de uma palavra. E hoje ele lidera projetos missionários na Índia, no Haiti. Porque um dia alguém olhou para ele sem preconceito. Porque nós somos preconceituosos a maioria das vezes. Um dia alguém olhou para ele com amor e falou de Jesus. Eu estudei com um colega que hoje ele é pastor presbiteriano também, e ele tem história muito interessante. Ele é aqui do sertão da Bahia, aquela terra de jagunço, de cangaço, onde as famílias se matavam, viviam se matando. E ele na adolescência foi para São Paulo para vingar a morte do pai dele, porque ele soube que o matador do pai dele estava lá. Ele não sabia o que era São Paulo. Adolescente, quando chegou lá, ele se viu naquele mundão, né? E aí foi para o mundo do crime, foi roubar, foi usar drogas. E ele um dia, praticando um assalto, assaltou um casal que estava saindo da igreja. E o casal disse para ele assim: olha, Jesus te ama. Olha, nós saímos daquela igreja ali, uma igreja presbiteriana. Jesus te ama. E ele veio a se converter. E um dia ele voltou àquela igreja e disse assim: meus irmãos, eu estou aqui hoje pela graça e misericórdia de Deus, mas porque alguém daqui dessa igreja um dia me disse que Jesus me amava. Meus irmãos, o que nós temos feito como igreja, o que nós temos feito para a obra do Senhor? É necessário que façamos obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem. Jesus naquele dia cuspiu no chão, uma coisa até nojenta, não é? Para a nossa cultura. Mas sabe que coisa interessante? Certa ocasião eu estava projetando um filme da missão Wycliffe, que é uma missão que trabalha com a tradução da Bíblia para as línguas indígenas. E eu projetava esse filme em algumas igrejas, divulgando um trabalho entre os índios lá na África. E o missionário contava, nesse filme, que eles tentavam inserir Jesus naquela cultura para os índios, mas os índios não entendiam. Mas Jesus... tal. E quando eles estavam traduzindo essa parte da Bíblia, em que os índios olharam para esse texto, mas Jesus cuspiu no chão e com o lodo curou um cego de nascença. Os índios vibraram de alegria, louvaram, e começaram a dizer: nós aceitamos esse Jesus, nós acreditamos nesse Jesus. E os missionários ficaram assim, né? Abismados. Mas por quê? Aí foram entender. Por quê? Os pajés, os feiticeiros da aldeia, também usavam o mesmo sistema. Cuspiam no chão e passavam no corpo das pessoas para curá-los. Mas ninguém, nunca eles tinham ouvido falar de alguém que havia curado um cego de nascença com um lodo da saliva. Vejam só, porque a palavra de Deus é maravilhosa, irmãos. Um texto que para mim e para você pode ser até nojento, fazer sentido algum. Por que será que Jesus cuspiu no chão? Era porque para aquele povo da África fosse alcançado. E vocês precisam ver como que é a igreja lá, entre esses índios lá da África, por causa desse texto. E Jesus então diz: olha, eu sou a luz do mundo. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E aquele cego foi curado. Meus irmãos, o grande desafio nosso, meu e seu, é levarmos a palavra de Deus àqueles que ainda esperam, terem seus olhos abertos, terem a visão, deixarem as trevas para a sua maravilhosa luz. Eu gostaria de concluir cantando um cântico. Esse cântico, ele traz essa mensagem. Jesus está para voltar. Eu ouço isso desde quando eu era criança. A noite está para chegar. Porque a gente pode interpretar a noite aqui, né? Se a gente for pensar aqui na questão da metáfora, a noite, o que pode ser a noite? A noite pode ser o dia que você e eu morremos, nós não podemos mais trabalhar, nós não podemos mais evangelizar. O dia que as pessoas morrerem, elas não vão poder mais ouvir falar de Jesus. Mas a noite também pode ser o dia da volta de Jesus. Porque quando Jesus voltar, vai ser como naquele dia da Arca de Noé. Que depois de quantos anos? 120 anos, não foi? Que Noé estava pregando.
chegou aquele dia que eles entraram na arca. E quem fechou a porta? Deus fechou a porta pelo lado de fora. Então vai chegar o dia que as portas vão ser fechadas. E aí não haverá mais oportunidade. Por isso o tempo é agora. É o cântico 2, retrato cantado. O cântico 2 desse playback aí. E acho que tem aí a... Ok. Vamos esperar o playback. Sai lá, sai. Iê, oh, oh, iê, oh, oh. Aqui embaixo tá maus, parece que nada está certo. Para vencer na vida tem que ser muito esperto. Até injustiça virou coisa normal. Ei, este mundo parece estar num tremendo lamaçal. Dá até pra chorar. Oh, só de ver em que ponto esse mundo chegou. Dá até pra chorar, só de ver em que ponto esse mundo chegou. Eu vejo nas ruas o povo desconfiado, cabisbaixo, abatido, muito mal-humorado. Até que provem o contrário, só tem bandido ao meu lado. Ei, esse mundo só pode estar completamente pirado. Dá até pra chorar, só de ver em que ponto esse mundo chegou. Dá até pra chorar, só de ver em que ponto esse mundo chegou. Pontes, praças, viadutos, vitrines do calçadão, onde o luxo e o lixo estão em exposição. Mas a sociedade finge que não vê, esse mundo prefere ver o seu retrato na TV. Dá até pra chorar, só de ver em que ponto esse mundo chegou. Dá até pra chorar, só de ver em que ponto esse mundo chegou. Eu sei que lá de cima o Senhor Deus maioral prepara a hora do basta, o dia do ponto final. Até a natureza aguarda este momento. No céu mal não vai entrar, nem mesmo em pensamento. Dá até pra cantar, só de imaginar Jesus Cristo voltou. Dá até pra cantar, só de imaginar Jesus Cristo voltou. Amém. Que Deus os abençoe
Na verdade, Deus mudou a mensagem desta noite. Mas o Espírito Santo de Deus é que conduz, na verdade, meus irmãos. Eu provavelmente precisava ouvir essa mensagem, né? Se os irmãos não, eu pelo menos precisava ouvir novamente, para que Deus continue me despertando cada dia mais para fazer a sua obra enquanto é dia, porque a noite vem, quando ninguém mais poderá trabalhar. Estamos lá em Aracaju à disposição dos irmãos, né? Quando os irmãos puderem estar lá, nós estaremos lá à disposição. E o pastor já comentou, nós temos um trabalho com musicais infanto-juvenil também. Deus tem a bênção de trabalhar com criança e também compor para a criança, cantatas. E temos também o CD em família, como eu disse, a minha esposa e as filhas não puderam vir, mas quem sabe numa outra oportunidade a gente possa estar aqui com a família toda e compartilhando. Nós estaremos expondo lá fora alguns dos nossos trabalhos. Deus abençoe. Reverendo, muito obrigado.